Revisão da vida toda. Isso muda tudo na tese dos aposentados. Qual data que o STF vai utilizar para modulação de efeitos? Será que ainda dá para entrar com processo? Eu vou mostrar um cliente que entrou com processo depois de 21 de março de 2024 e também vou mostrar decisões do STF para a gente ter uma ideia do que esperar do julgamento. Então, se você gosta de informação verificada, já se inscreve nesse canal. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 12 anos, trazendo informações aqui na tela para vocês. Então, vamos juntos que vai dar tudo certo. Pessoal, você primeiro precisa saber que nós aqui no escritório, como advogados, fazemos um parecer jurídico do seu processo. É uma segunda opinião. É um serviço cobrado, só que a gente vai analisar profundamente tudo que foi feito no seu processo, tudo que poderia ter sido feito de forma mais apurada, se tem algum erro a ser corrigido, porque depois que os processos voltarem a andar e tiver alguma pendência no seu processo, ou o juiz vai extinguir a sua ação, ou ele vai abrir um prazo e aí você vai lá para o final da fila de recebimento. Então, o momento adequado é agora. Se você quiser um parecer jurídico, uma segunda opinião do seu processo, é um serviço particular, pago, cobrado, tenho que te avisar. Só que é dentro do código de ética do OAB. Se você não quiser, não precisa nem avisar o seu advogado e o WhatsApp está no link do comentário fixado. Mas se você confia no seu advogado, não tem por que você contratar outros serviços, tá? Só a análise completa, porque aí a gente vai analisar mais de 20 revisões de aposentadoria e tirando a revisão da vida toda, as outras não precisam esperar o STF, tá certo? Então, link do comentário fixado ou WhatsApp, eu vou colocar aqui em cima depois. Deixa eu só trazer primeiro, pessoal, aqui eu tenho várias decisões do STF para colocar aqui para vocês, tá? Mas antes, pessoal, eu quero trazer uma decisão de um aposentado que entrou com revisão da vida toda após 21 de março. E depois eu vou trazer as decisões do STF, combinado? Beleza. Então ele entrou com a revisão da vida toda depois de 21 de março e nos contratou para fazer o parecer jurídico para analisar o processo dele. E olha o que o juiz decidiu agora. O juiz já decidiu aqui, ó, finalzinho, no meio de agosto, faz umas 2 semanas aí. Olha aí. Trata-se de ação em que a parte autora pede a revisão da renda mensal inicial do seu benefício, para que sejam computados os salários de contribuição anteriores à competência julho de 94. Só que ele anota que o STF decidiu em 21 de março de 2024 sobre a matéria e, nesse momento, ele indeferiu a tutela de evidência. Até aí, nesse momento que está tudo conturbado, eu realmente não esperava que um juiz fosse conceder uma tutela de evidência. Agora, quem está recebendo em sede de tutela de evidência é quem conseguiu lá atrás, antes do ministro Moraes suspender os processos. Tá? Então, até aqui, sem novidades, beleza. Só que será que ele já vai extinguir esse processo? Será que aquele que entrou ou entrar depois de 21 de março, ele tem chance de receber? Como é que vai ficar? É isso que a gente vai ver aqui e depois nas outras decisões do STF, que eu vou mostrar na tela. Ele continua na decisão dele. No entanto, até o momento, permanece vigente a decisão proferida no recurso extraordinário 1.276.977, tema 1102, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, pelo que determino a suspensão do presente feito. Ou seja, meus amigos, nós temos uma decisão nacional de suspensão dos processos e até quando? Que data que foi utilizada aqui? Até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, meus amigos. Então ele utilizou aqui, ó, o STF tem uma ordem nacional de suspensão até data da publicação do acórdão do mérito? Não, da ata de julgamento dos embargos de declaração do INSS, lá no tema 1102, meus amigos. Você está entendendo? Então o juiz desse processo, ele não extinguiu o processo. Ele falou: não, não vou extinguir esse processo. Tem uma ordem para suspender aqui, tem que aguardar a ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS. E o juiz cumpriu essa decisão.
Então, por que que o juiz do seu processo, dependendo do entendimento dele, ele pode querer acabar com o seu processo, pode querer proferir uma sentença improcedente? Você não pode deixar isso acontecer. E tem advogado que não está avisando os clientes. Então, se você quiser um parecer jurídico, link do comentário fixado. Quiser trocar de advogado, é um direito seu, vai ter custos, depende de cada caso. Eu mesmo não. Se for para trabalhar para o senhor ou para a senhora, vai ser uma honra, mas eu não fico aqui querendo empurrar venda, empurrar serviço, pegar cliente de outros advogados. Não, eu tô aqui no YouTube para te ajudar. O que você faz aí com a informação, daí é com você, beleza? Se você confia em nosso trabalho, vem para o time Nakamura. Mas se o seu advogado te responde bem, continue aí com ele, sem problema nenhum, beleza? Tá. Aí ele continua, né? Não havendo desistência da ação, sobrestem-se os autos até o julgamento final dos embargos de declaração. Tem que esperar o julgamento dos embargos de declaração, meus amigos. Então tem esse tempo ainda. Ele não arquivou, ele não acabou o processo, não arquivou o processo. O problema, meus amigos, é você querer esperar para entrar depois do julgamento dos embargos. Aí, meu amigo, se quem está entrando agora tem essa dúvida se vai dar certo ou não, rapaz, mas quem entra depois do julgamento aí é que vai ficar mais difícil ainda defender a sua tese, o seu pedido. A gente está fazendo o nosso máximo aqui para todo mundo ter direito, mas o direito não socorre aos que dormem. Então, assim, quem está entrando agora já está difícil. Quem entrou antes tem a questão do direito adquirido e tudo, mas quem está entrando agora, o juiz, né, respeitou aqui, tem uma decisão do STF, até data da publicação de ata de julgamento, mas quem entrar depois dos embargos, aí ficou difícil de defender, meus amigos. Mas calma, calma, porque agora a gente vai ver as decisões aqui similares, né? Primeiro de tudo, então, quando a gente busca aqui a modulação de efeitos na jurisprudência do STF, né? A gente vai encontrar aqui, ó, modulação de efeitos. Vamos lá. 1.363 acórdãos e 11.228 decisões monocráticas de ministros do STF. Ou seja, meus amigos, quando eu comecei a falar de modulação de efeitos na revisão da vida toda 2 anos atrás, ninguém falava isso, só eu. Mas não é porque eu sou bonzão, não. É porque a gente estuda, pessoal. A gente estuda para isso. Eu estudo para te dar informação. Isso aqui é uma aula. Por isso que eu, professor, você é um aluno e vamos embora. Além de dar aula para quem quer passar na OAB, para outros advogados, a gente dá aula. E a aula é isso, é passar ensinamento, meus amigos. Então, quando eu comecei a falar disso, tinha 1.000 acórdãos e tinha umas 9.700 decisões monocráticas. Agora já tem 11.000. Meus amigos, o STF gosta da modulação de efeitos. É isso, não tem outro nome. O STF gosta da modulação de efeitos. Então, olha essa decisão aqui, vamos ver aqui. Vou passar bem rapidinho, tá, pessoal? Só para a gente ir entendendo que o STF nem sempre usa a mesma data para modular os efeitos. Aqui, por exemplo, numa questão durante a pandemia, né, ele julgou parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de um determinado artigo, só que ele falou que condicione os efeitos da suspensão dos parcelamentos ao término da vigência de um decreto, ficando restabelecida exigibilidade a contar do julgamento de mérito desta ação. Então aqui ele usou data de julgamento do mérito. Vamos ver a próxima aqui. Olha, isso aqui foi nos embargos de declaração, em que teve uma omissão, né? E depois foi publicado o acórdão com os limites temporais, né, da modulação. Então, questão de ordem, modulação temporal dos efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade. Olha aí, tudo a ver com a revisão, hein? Possibilidade, necessidade de acomodação otimizada de valores constitucionais conflitantes precedentes do STF. Essa aqui foi numa questão de precatórios, né? Então, primeiro que você precisa entender que o STF funciona nesse sistema de precedência, e isso aqui ainda tem a ver com a matéria, porque precatórios, aposentados, tem tudo a ver. Você vai receber seus atrasados acima de 60 salários mínimos por meio de precatórios. Mas independente disso, mesmo que o seu seja abaixo, pega o código, pega
o precedente, pessoal. A gente não vai achar 1000 decisões sobre revisão da vida toda. Entenderam? É por isso que o STF funciona no sistema de precedentes. Ele pega situações análogas ali. E aqui ele continua, ó. Aqui ele trouxe segurança jurídica, né, STF? Ó, existência de razões de segurança jurídica que justifica a manutenção temporária do regime especial nos termos em que foi decidido pelo plenário do STF. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 88, a Constituição de 88, ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes. Notadamente, então, principalmente, tem que garantir a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima. Ou seja, meus amigos, como é que a gente vai confiar no STF, na Constituição Federal, se a gente está imerso em uma insegurança jurídica? Não pode, né? Então, tem que garantir a segurança jurídica para que a gente possa confiar no sistema, para que quem está contribuindo hoje possa confiar de que vai receber a sua aposentadoria lá na frente, de que não vai passar pelo que os aposentados estão passando hoje. Então, tem que garantir, pessoal. E aqui, nesse processo, o STF garantiu. Então, né, ele cita vários precedentes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ADIs, né? 17 ADIs. São os precedentes aí citados, né? Pode até ter mais. No caso, então, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade para manter a vigência do regime por 5 anos. E vai contar a partir de janeiro do ano seguinte. Então, aqui ele conferiu eficácia prospectiva para frente à declaração de inconstitucionalidade de alguns aspectos da ADI. Né? Como marco inicial, data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem. Então, ele não usou data de julgamento do mérito aqui, ele usou data de julgamento da questão de ordem. É quase a mesma coisa, só que foi definida sobre esse ponto específico, tá? Então, beleza. Mas você viu que foi nos embargos de declaração, né, pessoal? Então ele usou uma data, é como se ele estivesse usando não a data de 21 de março, se for para a gente trazer para o nosso caso aqui, é como se ele estivesse usando a data do julgamento dos embargos e não de 21 de março. Então a gente já viu uma decisão de cada lado, uma decisão usando data de julgamento do mérito e uma decisão usando uma data um pouco mais para frente. E nesse outro processo aqui, a gente teve mais de um embargo de declaração. Então, outra informação importante que você precisa saber: se a decisão não ficar muito clara, isso pode gerar embargos dos embargos, segundos embargos de declaração, tá certo, pessoal? Só que ao mesmo tempo, para você acalmar o seu coração, depois do julgamento dos embargos, teve os embargos aqui em 8/8. Ata de julgamento 17/8, publicado acórdão 14/9, um mês depois, e depois de publicado o acórdão, aí, trânsito em julgado em 26/9. Então, meus amigos, você precisa saber que depois desse julgamento, como vai ser presencial, é o lado bom Claro, o lado ruim é que está demorando mais, mas o lado bom é que depois do julgamento presencial, vai publicar ata de julgamento, depois vai publicar acórdão e vai transitar em julgado, vai acabar e você vai poder ter o andamento no seu processo. Olha que bacana. Então, aqui demorou um mês depois do julgamento dos embargos, aí publicação da ata de julgamento, publicação do acórdão e aí um mês depois transitado em julgado. Então, por isso que quando a gente falou lá na Avenida Paulista que a gente acredita na revisão da vida toda ainda este ano, é por isso, porque depois do julgamento dos embargos, se ficar bem claro, se ficar transparente a decisão, vai transitar em julgado, você vai poder já partir, vai ter o andamento do seu processo, vai acabar com essa suspensão nacional dos processos. Aqui, tivemos um outro acórdão, só para trazer também, né, publicado acórdão em 24/8, esse aqui é de 2017, mas só pega o precedente, tá? 24/8 de 2017,
Trânsito em julgado 17/10. Dá uns 2 meses. 2 meses depois do julgamento. E aqui a gente tem uma questão da modulação de efeitos, pessoal, que é o seguinte, ó. Deixa eu até fechar esse aqui, vamos para esse aqui, ó. A modulação de efeitos, né, pedindo a declaração de inconstitucionalidade de modo a alcançar somente situações futuras, considerados o quê? Segurança jurídica, interesse social e boa-fé dos agentes públicos envolvidos. Então, aqui também teve, né, uma questão do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Então, assim, o STF ele não vai ver só o lado jurídico, isso não é de hoje. Em outros processos ele também vê aqui, ó, ponto de vista. Tá mostrando aí na tela, ó? Ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Tá? Então, a gente tem questões de modulação de efeitos sendo julgados, né, direto. Esse aqui de 2022, ó, olha que interessante. Nesse aqui, os embargos de declaração, né, era subsídio do governador, só que aí você já precisa saber, né, que o subsídio, seja do governador, por exemplo, ele vai interferir diretamente no dos outros servidores públicos, né? Então, assim como o teto federal, a gente tem aí os ministros do STF, né? Então, um julgamento pode interferir para muito mais pessoas do que a gente imagina. E nesse caso aqui, pedido de modulação de efeitos do acordo embargado nos embargos de declaração, meus amigos. E olha só isso aqui: embargos de declaração acolhidos para determinar a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a conceder o prazo de 12 meses a contar da data de conclusão deste julgamento. Então, deu 12 meses ainda para a decisão poder valer e acolheu os embargos de declaração, a modulação de efeitos nos embargos. Assim como tem outros julgamentos, né, claro. O que eu quero que você entenda é que o STF ele não utiliza sempre a mesma data para a modulação de efeitos. É isso que eu quero que você entenda. Tá? De todas essas decisões que eu estou mostrando, primeiro o juiz lá ele não arquivou porque ele respeitou a decisão do STF. Uma decisão acabou de sair esse mês de agosto. E essas outras decisões do STF, eu só quero só isso que eu quero que você absorva, só isso. Não, nem precisa se apegar tanto ao que está em cada uma das decisões, mas só saiba que o próprio STF ele não utiliza sempre a mesma data. Às vezes ele vai utilizar o julgamento do mérito, às vezes ele vai utilizar o julgamento dos embargos de declaração, às vezes ele vai utilizar a publicação de acórdão, tá? Ou às vezes ele ainda vai dar 12 meses, né, de tempo para a decisão começar a valer, né? Isso aqui, ó, por exemplo, no próprio site do STF teve uma notícia de um julgamento, né? Modulação, plenário e tudo mais. O Barroso falou que atribuir efeito retroativo promoveria um ônus excessível e indesejável e atualizou depois em abril nos embargos de declaração para que a decisão produza 12 meses, efeitos 12 meses após a publicação da ata de julgamento dos embargos. É isso que eu acho. Aí, ó, eu trouxe fatos até agora e agora a minha opinião. Eu acho que essa seria uma boa saída. Não precisa nem ser 12 meses, mas se pudesse dar mais uns meses aí para os aposentados que não entraram com a ação poder entrar, eu acho que seria interessante. Agora, vai acontecer? Eu acho muito difícil, pessoal. Acho muito difícil o STF conceder prazo depois do julgamento dos embargos. Se está difícil para garantir o direito de quem entrou e está entrando com a ação, imagina tentar defender o direito lá na frente de quem ainda vai entrar. Mas a briga é essa. A briga é essa. Agora, eu quero que você também tenha o seu senso crítico. Não adianta colocar. Eu tô te dando a informação, mas eu quero você com o seu senso crítico. Você acha que os ministros do STF vão dar mais prazo ainda para os aposentados entrarem com as ações? Eu estou te perguntando. Eu já respondi a minha opinião, eu acho que não vai dar mais prazo. Depois o STF vai julgar, aí tudo bem, ele pode até julgar, utilizar a data de julgamento dos embargos. Então, quem está entrando agora ainda está dentro.
estaria dentro segundo essa tese. Agora, você achar que o STF ainda vai dar mais prazo, tô te perguntando, tô te perguntando. Não, professor, eu acho que eu já entrei com a minha, então eu acho que tem que dar o direito aí para quem entrou, quem está entrando agora, porque essa ação também já tem mais de subiu em junho de 2020, 2021, 22, 23, 24, 4 anos no STF, né? Então, eu vejo comentários de todos os lados. Eu vejo gente comentando, falando, não, eu estou esperando para entrar com a ação, e eu vejo gente comentando, falando, ó, quem esperar vai ficar de fora. Eu vejo os dois comentários, tá? Então, eu quero saber também a sua opinião. Sempre, né? Olha aí, né, comprovando que esse WhatsApp é o do professor Nakamura, é meu. Estou aqui falando o número, ó, 61 985220420. Mesmo o nosso escritório da Paulista, por enquanto, está utilizando esse WhatsApp, porque aí eu consigo centralizar o atendimento, consigo organizar e consigo te mandar o áudiozinho que eu sei que você gosta de ser atendido por pessoas e você quer ser atendido por mim, não é? Então, tá aí, WhatsApp na tela. O WhatsApp é para clientes, viu, pessoal? Os comentários aí no YouTube é para todo mundo. Beleza? Então, se você quiser um parecer jurídico, uma segunda opinião, a gente vai fazer uma análise do seu processo. Se você quiser uma análise completa, mais de 20 revisões, sem ser a revisão da vida toda, já entrou com revisão da vida toda? Continua aí com o seu advogado e faz uma análise completa de mais de 20 revisões. Entre em contato no WhatsApp, link do comentário fixado, ou anota aí o WhatsApp que eu acabei de falar para vocês. E olha só isso aqui, pessoal! Orley Souza Santos, senhores ministros, votem com consciência nos direitos dos aposentados e não no pedido de quem os indicou. Senhor Orley falou o que está engasgado aqui, deixa eu aumentar aqui. Falou o que está engasgado na garganta dos aposentados e eu sou mais um instrumento da voz do aposentado. Então já comenta aqui que eu vou ler para o Brasil inteiro ver as suas opiniões, pessoal. Assom 1954, revisão da vida toda já. Ministra Carmen Lúcia, os aposentados estão em suas mãos. Mude o seu voto e vote com o relator. O relator do tema 1102, né? Porque o relator das ADIs, Nunes Marques, tá feia a situação, meus amigos. User PU9WT. Deus já nos deu a vitória nessa revisão da vida toda, não adianta nos atrapalhar. É isso aí, ninguém vai atrapalhar a vitória dos aposentados. Eu concordo e estamos juntos. O direito dos aposentados vai passar que nem um trator em cima das injustiças. Eu creio nisso, pessoal, porque a gente está com a razão, a gente está com o direito. A gente não está pedindo esmola, a gente não está pedindo para. Liberam dinheiro. Não, o dinheiro já foi recolhido, meu amigo. O dinheiro já foi para o cofre da União. Então, paguem os aposentados. Lourdes de Souza, eu ainda estou com fé que Deus vai nos abençoar e o direito nosso, senhores ministros, sejam justos com quem tanto contribuiu. Amém, senhora Lourdes. Eu também estou com fé, esperança e confiança. É isso aí, vamos juntos. Rosângela Pinto está sempre aqui comentando. Senhora Rosângela, queremos a revisão da vida toda já, como também danos morais. Contribuímos, é um direito adquirido, está na Constituição. Cumpram-se. Muito bem, senhora Rosângela. Ela trouxe um ponto muito interessante. Danos morais por toda essa demora. E os aposentados que estão morrendo aí sem receber os seus direitos, não é verdade, pessoal? Cláudio Favaron, eu quero a minha revisão da vida toda já. Urgentíssimo. Sem blá blá blá, sem trapaça. Então, INSS, para de blá blá blá. Ministros do STF, julguem esse processo de acordo com o que foi decidido, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, de acordo com precedentes do STF e de acordo com a decisão do mérito do tema 1102. Carlos Mazuca, que virou nosso cliente, é membro aqui do canal. Muito obrigado, senhor Carlos Mazuca, de coração mesmo. Fico muito feliz que o senhor esteja aqui com a gente e está comentando revisão da vida toda já! E José Alberto, Deus é o justo juiz. Ele abomina a mentira, a injustiça e os covardes. Por isso, ele sempre esteve conosco na revisão da vida toda. Glória a Deus, aleluia. Nossa, eu fico arrepiado. Olha, ó, ó. Eu fico arrepiado com um comentário desse, senhor José Alberto. Deus é o justo juiz, ele abomina a mentira e a injustiça e os covardes. Então, pessoal, é por isso que eu estou dizendo.
Não tem, diante de tudo que aconteceu, não tem como você não pensar que o Senhor tem uma providência maior para a causa dos aposentados. Revisão da vida toda é uma questão de direito. Você contribuiu, então você tem direito de escolher a regra que melhor lhe favorecer. Você tem direito de incluir essas contribuições no seu cálculo. O STF já decidiu em 2013, já em 2016 fez críticas a uma regra de transição que seja mais grave. Em dezembro de 2019, o STJ julgou de forma unânime. Em dezembro de 2022, o STF julgou favorável 6-5 a favor dos aposentados no plenário físico. Então, assim, não sou eu que estou inventando argumento para ver se vai colar, para ver se vai dar certo. Eu só trago os fatos, meus amigos. Os fatos são esses. Paguem os aposentados, revisão da vida toda já. É isso, meus amigos. Que Deus te abençoe grandemente. Aproveite que esse vídeo acabou. Respira fundo, faça uma oração, vai dar tudo certo, pessoal. Muito obrigado por estar aqui e eu quero te ver no próximo vídeo. Revisão da vida toda já!